Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, um outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhe: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse, pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entramos assim nesta 4ª semana da Quaresma e no mês de abril. O evangelho de hoje justamente nos apresenta e aponta para Jesus quando trata deste tema de um homem à beira da piscina de Betesda, quando a água é agitada e traz consigo um poder de cura, de vitalidade. No entanto, apresentam-se algumas dificuldades para este homem, para este paralítico, que ali estava havia 38 anos. Ou seja, a vida não é fácil, muito menos para este homem, que estava há tantos anos em dificuldade e não tinha a mesma oportunidade que os demais, seja pelas condições físicas limitadas dele, seja pela falta de ajuda, ou ainda por uma compreensão muito distinta do que se podia ou não fazer em dia de sábado: salvar uma vida ou deixá-la perder. Jesus, contudo, opta pelo bem maior e mais universal em qualquer circunstância, transformando toda a concepção legalista e cheia de frieza em dom. O modo de proceder de Jesus hoje, meus irmãos e minhas irmãs, demonstra preferência pelos que sofrem à margem da vida. Não se trata de agilidade pessoal ou de esperteza individual, tampouco de sorte ou mérito para se alcançar o momento oportuno. Uma vez mais, é a fé demonstrada por um indivíduo vulnerável que manifesta uma confiança irrestrita
e permite que o bem aconteça, a despeito de toda competição ou sinal de pecado ou desordem que se apresente. O ambiente asqueroso é assim transformado por um olhar atento de Jesus e por uma relação honesta de alguém que confessa a sua necessidade e se deixa ajudar, vencendo uma espera infinita e o menor sinal de orgulho. A fraternidade exercita por um desconhecido no dia de sábado, ou seja, algo bastante improvável, vence toda barreira de impossibilidade. Em nome da solidariedade, de um gesto concreto, com apenas uma pergunta: queres ficar curado? A partir daí nasce uma autonomia e um movimento novo de locomoção, independente e sinalizadora de um horizonte de possibilidade e de testemunho. Mais uma vez, convido a que você olhe para a sua vida. Como está a sua vida? Você tem recebido ajuda solidária para sair da sua situação de esquecimento, de doença, de atrofia? O olhar de Deus sobre a tua vida é sempre misericordioso e compassivo. Peça a graça da sua presença em sua vida. Diga a Ele o que você deseja, espera e crê. As águas se moverão e a transformação acontecerá. Não fique de fora. Participe, levante, entre nesta água. Participe desta vida. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, convido a que rezemos pelo Papa Francisco, sigamos unidos, unidas, nesta quaresma, buscando a nossa conversão. Rezemos por ele e deixemos-nos tocar também pela presença de Deus, pelo seu abraço. E as pessoas que ainda quiserem receber o livro Francisco, o Papa da Esperança, conhecer o modo de proceder, o modo de ser presença deste grande servidor no mundo e na igreja, que é o Papa Francisco, peça o meu livro Francisco, o Papa da Esperança. Pode ser para presente nessa Páscoa, pode ser para você mesmo, para sua oração, para rezá-lo depois da Quaresma, da Páscoa, já que são 30 pontos para compreender os gestos do Papa Francisco. Podem pedir pelo e-mail limalimasj@gmail.com ou pelas minhas redes sociais, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Um abraço, Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus
anoitecer, sem ter mais uma razão para andar. Se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guarás.